aí pessoal, tudo bem aí? Eu espero que sim, hein? Pessoal, hoje mais uma aventura. A gente vai estar indo dar uma conferida lá no santuário do Anjo Francisco. A gente vai dar também uma olhada no apiário, fazer uma trilha até o apiário. E a gente vai também conhecer uma casa de mel, tá pessoal? Isso tudo no interior aqui do nosso Ceará. Então fica no vídeo e vamos embarcar nessa aventura. Pessoal, a gente acabou de chegar aqui numa espécie de santuário aqui do Anjo Francisco. Aqui basicamente, pessoal, foi uma criança que se perdeu no meio dessa mata, no meio da mata da Caatinga, e veio a falecer, certo? Eu vou pedir aqui uma pessoa que conhece bem a história para poder estar contando para vocês como é que foi esse fato aí, beleza? Muito triste que aconteceu em 1947 ou foi 48. Não estou lembrada porque eu era muito criancinha nesse tempo. A minha mãe e meu pai é quem contava que essa criança, os pais trabalhavam no roçado, saiu de manhã para trabalhar e deixou as crianças em casa. Uma criança de 4 anos e outra criança... Era de 4 para 5 anos, não era? 4 para 5 anos, aí tinha outra criancinha pequena. Aí vai a criança de 4 anos, quebra a mamadeira de vidro. Naquele tempo, pessoal, a mamadeira era de vidro, certo? É. Aí com que ela foi pegar, a criança quebrou a mamadeira. Aí a menina mais velha, quando meu pai e a minha mãe chegavam, ele dava uma pisa, porque você quebrou a mamadeira do nosso irmão. Aí a criança com medo, aí ganhou a mata. Aí, ela fugiu de casa para não apanhar. Aí fugiu de casa para não apanhar. Aí a criança se perdeu na mata. Quando os pais chegaram, não encontraram ele. Aí pronto. Aí anoiteceu e a criança não apareceu. Aí quando foi no outro dia, foi que eles foram procurar a gente. Fizeram a criança. Fizeram uma equipe para poder procurar a criança na mata. Aí passaram uns 3 a 4 dias procurando essa criança, aí encontraram, debaixo de um pé de aroeira. Aí os urubus já estavam com tirar comida dos olhos da criança, as tripas já estavam por lá de fora. Aí eles seguiam no caminho, na mata, com ele fazendo um rastrozinho, com o pé descalço, ele nu. Aí encontrava as barroquinhas, ele cavando atrás de água. Atrás de água, que nesse tempo era mês de setembro, não tinha água. Tava no verão. Aí a criança morreu de fome e sede, nu, né? Aí encontraram essa criança. Ó, pessoal, tá aqui o pé de aroeira. Encontraram ele no dia 24 de setembro. Ó, encontraram ele aqui. Aí no 1947. No canto que ele foi encontrado, eles antigamente fizeram um santuáriozinho aqui para poder estar fazendo aí missas, homenageando ele. Então tá aí o canto que ele foi encontrado. Aqui o pé de aroeira. Ele foi encontrado ao lado desse pé de aroeira, pessoal, já sem vida, né? Como vocês escutaram aí, já estava em estado de decomposição. Aí o pessoal coloca água, traz comida porque ele morreu de sede, com certeza ele morreu de sede, né? Sede e fome. Então o pessoal tem essas crenças aí de estar trazendo água.
aqui o local exato onde ele foi encontrado, ao lado do pé de aroeira. Aí pessoal, a galera aqui também, o pessoal que crê, eles trazem pernas de madeira, mão de madeira, é um tipo de promessa para a pessoa ficar boa. É uma crença, né pessoal? Uma crença. Cada um tem sua crença, cada um tem sua religião. Pessoal aqui também traz roupa. Pessoal, é uma história bem triste. A gente vem para esse lugar, a gente fica imaginando o que foi que essa criança passou. É bem difícil, pessoal, bem difícil. É uma história, eu não sei nem o que falar, certo? Eu não sei nem o que dizer. Vamos seguir viagem aqui, vamos parar para almoçar e depois eu volto com vocês para mostrar o apiário. A gente vai fazer uma trilha até o apiário e ver também a casa do mel, beleza? Valeu! Pessoal, eu cheguei aqui pra gente fazer a trilha. Troquei de roupa, né, pra ficar melhor para poder fazer a trilha. A gente vai dar uma olhada aqui nas caixas de abelha. Tá? Lembrando que a gente está no bioma Caatinga, aqui do estado do Ceará, beleza? Vamos fazer esse percurso aí. Eu espero que vocês acompanhem aí e gostem do conteúdo, beleza? Pessoal, que eu não posso estar fazendo muito barulho por conta que eu não estou com a roupa adequada para esse ambiente, certo? Eu não estou com a roupa de proteção contra a abelha. Só que a gente vai, como eu já conheço aqui um pouco a região, então vou tomar um certo cuidado, vou ficar um pouco longe. Só mesmo pra gente fazer um pouco de trilha e mostrar aqui pra vocês como é que funciona. Ó pessoal, aqui elas estão tomando água. Ó. Você tá vendo aí, ó? Ó. É o bebedouro delas. Tem uma caixa aqui de aproximadamente de 1000 litros. Vai gotejando na areia e elas vão consumindo essa água. Isso é feito, pessoal, para elas não migrarem, certo? Para elas ficarem aqui no apiário, tá entendendo? Então funciona basicamente isso. Tem que ter água, tem que ter um pouco de alimento para elas os enxames não irem embora. Certo? Aqui está se aproximando aqui já estou conseguindo ver aqui algumas caixas, certo? Geralmente cada caixa dessa é para ter um enxame dentro. Ó. A gente tem as caixas ali, ó, tá vendo as caixas? Então basicamente é isso.
Então, pessoal, basicamente é isso. Lembrando que a gente está no verão, a gente não está no inverno. Assim que a água cair, que o solo matar a seca, isso aqui vai estar tudo verde. E o mel que é produzido aqui é pela flor do memeleiro. O que acontece é que o mel fica um pouco escuro. É uma característica da flor do memeleiro. Isso aqui, pessoal, foi tudo meu avô que fez. O homem que me criou. Tudo foi feito por ele. Essas caixas, essa madeira foi serrada por ele, foi pregada. Cada prego que você está vendo aí segurando essas caixas foi ele que fez. Essas estacas. Então, tudo foi feito pelas mãos do meu avô. Que Deus o tenha em um bom lugar. Ele já não está mais entre nós. Pessoal, a gente já acabou de chegar aqui no outro ponto. A gente vai fazer essa caminhada aqui até a casa do mel. Chegando lá, a gente vai tomar um café, tomar uma água, comer alguma coisa. Pessoal, a gente está chegando aqui na casa do mel. É aqui que é feito o processamento de tirar o mel da fava. Toda telada para as abelhas não entrarem no recinto. Não vai conseguir entrar porque está trancada. Deixa eu procurar um canto aí pra gente sentar e tomar um café aí, beleza? Pessoal, e como de costume, hoje até que não tá tão quente assim. Toda vida eu reclamo do sol, que tá muito quente. Mas hoje tá bom. Hoje tá bom para fazer uma caminhada, para fazer uma trilha. Aqui é o lugar que a gente vai tomar o nosso café, pessoal. Debaixo dessa oiticica, com essa sombra. Que a gente tem um cacimbão bastante antigo. Esses tijolos, pessoal, eram feitos na mão, batido na mão. É o tijolo comum chamado. É o cacimbão aí, ó. Não sei a profundidade desse cacimbão, mas acredito que deve ser bem fundo. E a gente vai tomar nosso café aqui mesmo, pessoal. Aqui a gente tem um cajueiro, pé de oiticica e um pé de cajueiro.
Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Tá chegando aí o fim do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu tô trazendo para vocês. Se inscreva aí no nosso canal, sempre pra tá dando aquela força pra gente. Dá uma diferença grande, tá? E no mais é isso mesmo, tá? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima. Valeu, falou!